Olá, a live de hoje eu vou falar sobre dúvidas. Quais são as suas dúvidas sobre design de parede? Várias dúvidas surgiram, várias perguntas, e aí eu resolvi montar essa live especial de perguntas e respostas. Então assim, tem várias perguntas que eu tenho aqui, que eu vou passar para você, porque eu, Rodrigo Pontes, há mais de 16 anos fazendo design de parede, eu sei um pouquinho, vamos dizer assim, de experiências e de várias coisas em relação ao design de parede. Então, se você já tem a sua dúvida, se você tem alguma curiosidade também, pode colocar aqui nos comentários, que a gente vai responder também, não só as perguntas que eu já selecionei aqui, como as suas perguntas. Muito bem-vinda, Sâmia, minha linda, Arthur, um grande artista daqui de Rocha Leão, Thales, muito bem-vindo, Alexandre também, muito bem-vindo. E olha, a gente vai sim tirar bastante dúvida aqui, tá bom? Se você tem alguma dúvida, como eu já disse, já pode colocar aqui nos comentários, que a gente já vai, matando todas essas dúvidas, e aí sim a gente vai conseguir tirar todos esses probleminhas que às vezes a gente coloca na nossa cabeça em relação ao design de parede, esses medos, essas inseguranças, porque quando a gente tira dúvida, a gente sabe que uma pedrinha foi tirada do caminho, tá bom? Então, olha, a primeira pergunta que me foi feita foi: como eu, Rodrigo, escolho as cores para o design de parede? Eu não tenho uma paleta fixa, né? Isso é bom, bem legal de guardar. Por quê? Cada projeto é um projeto. Então, assim, se eu for fazer uma parede no meu quarto, um design de parede no meu quarto, eu vou usar certas cores. Se eu for usar na parede do meu quarto, no quarto do meu irmão, eu vou usar uma cor que ele goste. Às vezes nem são cores que eu gosto, mas às vezes é a cor que ele gosta. Se eu for fazer do quarto dos meus pais, aí eu vou ter que ver quais as cores que eles gostam, que eles não gostam. Então eu não tenho uma paleta fixa de cores. Aí se eu for fazer alguma pintura na sua casa, se eu for fazer aí, eu vou ter que sentar com você, vou te mandar um briefing, vou saber quais são as cores que você gosta, qual é a sensação que você quer sentir naquele ambiente, porque aí eu consigo realmente usar o poder das cores ao meu favor e também ao seu favor. Bem-vinda, Nayara Miranda. Muito bem-vinda. A gente está falando hoje sobre perguntas e respostas, Nayara. Se você já tiver alguma pergunta para me fazer sobre design de parede, este é o momento. Tá bom? Pode colocar aí. Então, respondendo a primeira pergunta, eu não tenho cores fixas, até porque a gente vive com as influências, com as tendências, com cada estilo, né? Tem estilo de design de parede que pede um tipo de paleta, outros pedem outros tipos de paleta. Então, assim, não vamos nos colocar numa forma, não vamos nos engessar. Vamos estar fluidos para que cada projeto, cada parede tenha a sua identidade e seja exclusiva. Porque o mais legal do design de parede é isso também, né? Ser exclusivo. Você pode até beber, né, da inspiração de alguma outra parede, até de alguma parede que eu coloquei aqui no Paredes a Cores, e é para isso mesmo, para te inspirar, mas que não seja algo assim, eu quero igualzinho. Não faça igual. Tenta se inspirar, né? Essa é a diferença, uma das diferenças do papel de parede. O papel de parede você pode comprar um papel de parede, e se eu quiser comprar igual ao seu, eu compro e boto na minha parede. Então a gente não tem exclusividade, né? Então, assim, o design de parede tem esse diferencial. Então é legal a gente estar atento a isso também, tá bom? A segunda pergunta: você sempre sabe de imediato o que vai fazer no design de parede? Não. Por que eu não sei de imediato o que eu vou fazer no design de parede? Porque eu preciso sentir o ambiente. Principalmente quando eu vou fazer uma pintura na casa de alguém. Então, assim, eu preciso saber qual é a rotina da pessoa, eu preciso saber quais são os gostos pessoais e também os gostos coletivos. Preciso saber
se eles gostam mais de dia ou mais da noite, se aonde vai ser o design de parede aplicado. Ele vai ser um lugar de várias pessoas, vai ser uma área de convívio ou não. Eu preciso saber de tanta coisa que eu montei um briefing e aí nesse briefing eu tenho muitas dessas informações. Até se você quiser que eu te mande o briefing, você pode deixar aqui, ó, no comentário, Rodrigo, eu quero o briefing. E aí eu vou e mando para você, tá bom? Então assim, eu não sei de imediato realmente. Ei, Mário, muito bem-vindo! Grande Mário, inteligentíssimo da arquitetura e também do artesanato. Um grande presente que eu ganhei com amizade, que o artesanato me uniu. Muito obrigado, Mário, pela sua presença aqui. Se você tiver alguma dúvida também sobre design de parede, Mário, bote aqui nos comentários, que hoje a nossa live é tete a tete, perguntas e respostas, tá? Então, eu não tenho de imediato na ideia o que eu vou fazer no design de parede, tá? Porque a gente tem realmente de estudar, saber o quanto a gente pode fazer de ideias para que a gente coloque isso em ação. Porque não adianta eu só fazer do que eu quero, e sim do que aquilo realmente eu posso estar trabalhando e tornando melhor esse design de parede, tá? Alexandre vai querer o briefing? Vou te mandar, Alexandre, tá? Te mando pelo direct. Aí, mais uma pergunta. Quando tem mais de um dono a parede, o que você faz? Ou seja, quando a parede é do quarto de casal, é um ótimo exemplo para eu dar essa resposta. Por quê? A parede tem 2 donos, beleza? Porque é um quarto de casal, então aí eu posso realmente pensar que a parede é para os 2 donos. Geralmente, na maioria das vezes, é a mulher que bate o martelo. Eu quero um floral, eu quero listras e eu também quero alguma coisa mais abstrata, e o maridão fica ali no canto, eu só olhando. Aí eu quero uma cor tal, outra cor tal, e o maridão fica quieto. Só que muitas vezes o maridão chega e fala, olha, não, faz o que vocês quiserem, vocês que entendem desse assunto, eu não quero me meter. Só que quando fica pronto, graças a Deus que quando fica pronto e gosta, é um alívio. Mas e quando fica pronto, fala, eu não gostei. Não gostei porque essa cor eu não gosto, esse tipo de imagem eu não gosto, essa parte aqui que tem um canto eu achei que ficou desnecessária. Então o que eu faço? Quando eu vou fazer um trabalho, que esse trabalho, ele realmente é um trabalho que tem 2 donos, eu converso com os 2, né? Ou apresento também o briefing a eles, e aí tipo, se foi a esposa que fez contato comigo, então eu peço para ela, né, estender esse briefing para pro esposo dela e os 2 responderem juntos. Porque aí eu já dou vamos dizer assim, eu vou restringindo um pouco desses desejos. Porque senão, assim, eu começo a parede, aí ele chega e fala, mas eu gosto disso. Aí ela chega, eu gosto daquilo. Então, acaba dando alguma coisa desafinada aí que não vai ser legal. Então, eu sempre uso do briefing para entregar essa pessoa, e aí ela vai ver realmente se ele quer ter a sua participação, ou é tipo assim, você quer participar do processo criativo? Não. Então, tem certeza? Tem. Então fale agora ou cale-se para sempre. Porque assim, se ele não quer fazer, beleza, mas se quer, então mete a cara e vai fazendo e vai dando ideia. Porque senão a gente não consegue, entendeu? A gente não consegue ter esse tipo como posso dizer, a conclusão da parede. Então vai ficar muito assim, olha, eu gostaria de ter realmente, mas eu não sei, porque tem hora que eu gosto de uma coisa, tem hora que eu gosto de outra. Então assim, já às vezes uma pessoa já é difícil da gente conseguir fechar o projeto, imaginam 2 pessoas. Então, sempre,
tá? Quando tem mais de um dono da parede, o que eu faço? Eu uso os dois. Isso é fato, tá bem? Próxima pergunta. O design de parede pode manchar? O design de parede em si não, né? O que pode manchar é alguma infiltração na parede, algum tipo de líquido que pode ter sido derramado. E aí que eu falo em que sentido? Quando eu uso a tinta para fazer o design de parede, dependendo da pintura, eu uso aquele xadrez, que é aquele potinho, e aí eu uso na tinta branca, né? E vou fazendo a coloração que eu quero. Quando a coloração é muito escura, né, muito forte, muito intensa, digamos, eu quero fazer um vermelho. E aí eu pego um pouco do branco, pego aquele potinho e encho de vermelho naquele potinho. Boto muito ali. Quase às vezes, dependendo da tonalidade que eu quero e a quantidade de tinta, vai quase o vidrinho todo. Então, o percentual de corante e de tinta vai ficar quase próximo. Então, o que eu faço? Quando eu vou usar alguma cor assim, e eu sei que naquele lugar pode ter alguma incidência de água, ou de repente, incidência de água, eu falo assim, um acidente, alguém espirra alguma coisa, alguém passa e vai esbarrar e joga água, e aí, ou alguém passa um pano, né? Isso, N coisas pode acontecer. Então, nessas cores, eu costumo ter um verniz spray fosco, porque aí eu posso dar uma sprayzada em cima e aí dar uma segurança nessa parede, tá bom? Isso é bacana você ter esse a mais no seu design de parede. Então fica bem legal você conseguir usar essa ideia, né, de proteção a mais. Mas se caso der alguma infiltração e tudo, aí vai depender da tinta que você vai usar. Se você usar uma tinta de qualidade menor, pode correr o risco de às vezes ficar russa. Então assim, tenta deixar sempre para o seu design de parede uma tinta melhor, que aí você consegue realmente fazer com que o seu trabalho dure mais e você não tenha problemas futuros. Tá bom? Próxima pergunta. Posso fazer design de parede em todas as paredes do cômodo? Ou seja, pelo que eu entendi aqui, eu posso fazer, eu tenho aqui a sala e aqui são 4 paredes. Eu posso fazer design de parede em todas as 4 paredes? Eu indico que não. Porque assim, aqui eu já tenho bastante móveis. Então eu tenho móveis, eu tenho objetos, eu tenho na parede daqui, eu tenho tela, eu tenho persiana, eu tenho umas peças de cerâmica, aí tem esse painel de cerâmica aqui atrás também. Então assim, se eu for usar todas as paredes, design de parede, vai pesar muito o ambiente. A não ser que você queira fazer isso num quarto de criança, até mesmo no seu quarto, mas com menos móvel possível. Isso tudo tem que ser planejado, tá? Às vezes é uma área comercial, né? De repente uma clínica, ou uma academia, ou um escritório de criação, uma agência de publicidade, que você vê que tem que estar bem aflorada essa questão da criatividade, do movimento, das cores, da animação, da ativação. Aí sim você pode fazer, mas isso sempre com muito cuidado, tá? Sempre o menos é mais. Em relação a isso, saber o elemento certo, saber a paleta certa, em que momento você vai usar tudo isso, como você vai usar essa questão do design de parede presente em várias áreas. Então isso é bem complicado. Você tem que, assim, não é complicado, né? É delicado. Então por isso que eu sempre falo também, para a gente ter essa ideia de planejamento. Então planeje, porque senão você não vai conseguir realmente ter um resultado legal. Então quando a gente vai planejar o nosso design de parede, a gente tem realmente
uma segurança maior do que aquilo que a gente quer desenvolver no projeto, tá bom? Agora aqui a próxima pergunta. Quando o projeto tem muitas cores, como você faz? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Digamos que o projeto seja muito colorido, né? Sim, é permitido que um design de parede seja super, hiper, mega tricolorido e é lindo. Eu geralmente faço como? Eu projeto esse desenho, né? Faço no papel, ou dependendo do projeto, eu já faço direto na parede. E aí eu vou separando por cores. Então, tipo assim, se eu vou fazer um desenho, um painel enorme na parede, né? O meu design de parede é enorme. Então, eu vou dividindo. Bem-vinda, Valéria! Bem-vinda! Se alguma pergunta sobre design de parede, Valéria, pode colocar aqui ou até mesmo um comentário. Você que é artista plástica também, sabe muito bem sobre o uso das cores. Então, a gente está fazendo uma live aqui de perguntas e respostas. E a pergunta que né, a pergunta da vez é como que eu faço para... Deixa eu ver aqui. Quando o projeto tem muitas cores, como eu faço? Então, assim, eu vou dividindo por partes. Então, eu sempre escolho as cores mais claras, primeiro. Então, assim, cores quentes. Se eu vou pintar um painel bem colorido, mesmo que seja abstrato, vamos dizer assim, eu pinto, vamos imaginar nas cores, né? Eu pinto o amarelo primeiro, depois eu pinto o verde claro, depois um rosa, depois o lilás. Eu vou começando pelas cores claras. Depois eu vou para as cores intermediárias. Então, às vezes é um cinza, às vezes é um azul ali meio médio, às vezes um verde cítrico, mas é um verde mais fechado, né? Vamos dizer assim, ele é mais intenso, então eu boto ele também. Depois eu já vou para cores mais escuras, e aí eu posso usar azul marinho, verde musgo, um chumbo, né? Que é um grafite. Eu posso usar também marrom, que são cores mais escuras, roxo. Então, assim, todas as cores eu sempre tento do mais claro para o escuro. Por quê? Né? Tem um porquê. Porque se eu for começar a colocar as cores muito escuras primeiro, quando eu vou fazer a cor clara, pode ser que manche, né? De repente estou lá fazendo um círculo e no meio do outro lado tem um outro círculo. Se eu uso uma cor escura agora e aí às vezes mancha aquela parede na área que ia ser amarelo, eu vou ter um pouquinho de trabalho para cobrir. Então, o que eu faço? Eu primeiro pinto as cores claras e depois as cores escuras. E se caso esse desenho, esse design de parede, tiver contorno, eu posso usar o preto. E aí vai ser a última fase do desenho. Então, posso fazer tudo isso, até se tiver preto na composição, né, do desenho, eu posso passar o preto também, e ele vai ser o último junto com o contorno. Tá bom? Alguma dúvida, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem colocar aqui num comentário que eu vou respondendo. Tá bom? A próxima pergunta. Quantas demãos você dá na pintura? Bom, geralmente eu dou de 3 a 4 demãos. Como? Usando esse mesmo exemplo do painel colorido. Se eu começo a pintar pelo amarelo, laranja, rosa, um bege, um azul clarinho, eu sempre vou usar, passo uma demão, espero secar, depois passo outra demão, espero secar. E enquanto vai, digamos, passei o amarelo. E para eu não ficar esperando o amarelo secar e depois eu ter que passar ele de novo, passar de novo, eu vou passando a primeira demão em todas as cores, a segunda demão em todas as cores, terceira demão em todas as cores. Tem cor que ela vai aceitar já na terceira demão, dependendo da quantidade, da qualidade da tinta, tá bom? Porque tem tinta que você tem que dar umas 30 demãos, brincadeira. Mas tem tintas que assim é muito ruim para você cobrir. E até eu não gosto de ficar diluindo tinta.
tá bom? Tem gente que dilui 10%. Eu não gosto. Eu até gosto de usar a Coral, porque a Coral ela é bem grossinha, é quase uma massa, né? A tinta a tinta PVA. Então, assim, eu gosto muito de usar a Coral porque aí ela rende mais. Então, o que eu faço? Eu boto um pouquinho no potinho e aí acrescento um pouquinho de água, senão ela vai ficar muito grossa mesmo. E aí eu vou misturando, vendo até uma consistência que eu acho que está agradável para mim, que eu não vou ficar toda a vida passando tinta na parede, né? Porque a gente tem que otimizar o nosso tempo. E quando eu vejo que tá bom, aí eu boto o corante e vou fazendo. Ou às vezes já compra a tinta pronta, você pode comprar aqueles potes, aquelas latinhas de 1/4, e aí você pode ter as cores ali, e depois você só mistura, bota um pouquinho de água, sempre de pouco a pouco, tá? Não bota assim, uma quantidade que já vai dar, vai ficar aguada. E aí pode até, se ficar muito aguada, até escorre da parede. Então não é legal, tá bom? Você tem que ter essa preocupação. Então, quando eu uso essa questão das demãos, vai depender. Tem tinta, às vezes, de cor, que eu tenho que usar 4 demãos 5, porque ela é muito translúcida. Às vezes o amarelo é um amarelo muito translúcido, então eu tenho que dar mais um. Às vezes, até, o que eu faço? Eu pego e, se eu vejo que o amarelo é muito aberto, né, como a gente chama, eu passo a primeira demão amarela, aí percebi que ele está muito translúcido, muito transparente, eu pego um pouquinho de branco, misturo naquele amarelo, passo para ele ficar meio opaco e depois eu venho com as outras demãos da tinta da cor amarela que eu quero, tá? Então isso é bem legal. Então, quantas demãos eu dou? De 3 a 4 demãos. Ah, duas demãos já tá ótimo. Aí tudo bem, aí o problema é seu. Eu gosto do acabamento bem feito, eu gosto do acabamento bem limpinho, sem marcas de pincel, né? Eu gosto o máximo que eu puder, a não ser que seja algo proposital. Aí tudo bem, eu posso usar, mas tirando disso, não. Próxima pergunta. Você passa algum verniz ou algo parecido para proteger a pintura? Bom, tem design de parede que eu uso verniz spray sim. Eu até falei já em uma pergunta agora anteriores, alguma dessas anteriores. Quando eu vou usar o corante, aquele pequenininho, xadrez, e eu tenho que colocar muito mais xadrez, né, quase a mesma quantidade do xadrez com a tinta. Então, assim, quando a gente passa um pano ou alguma coisa úmida, às vezes pode manchar, dependendo da qualidade. Então, o que eu faço? Eu uso, né, faço a pintura normal, e aí depois, no final de tudo, eu pego o verniz spray fosco e passo em cima. Ah, por que fosco? Porque geralmente as paredes que eu pinto, o acabamento é fosco. Mas se a sua parede for uma parede com acabamento brilhante ou semibrilho, aí você tem que comprar esse spray, né, verniz, dentro dessa ideia de acabamento. Então, minha parede é brilhante, estou fazendo um design de parede brilhante. Então, com acabamento brilhante, eu tenho que comprar o verniz brilhante e passar. A minha parede é semibrilho ou acetinada. Aí eu tenho que comprar um verniz acetinado para eu passar, para não dar diferença, tá bom? Mas geralmente, dificilmente eu uso, tá? Então fica tranquilo. Alguém entrou aqui mais? Somira Gomes, bem-vinda. Vamos lá. Somira, a gente está falando sobre perguntas e respostas. Se tiver alguma pergunta sobre design de parede, alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai responder para você. Para o design de parede, o que eu posso usar para dar relevo? Muita coisa. Você pode usar massa acrílica, também a massa corrida. Massa corrida eu não gosto de usar muito porque ela não tem resistência, tá? Massa corrida, se você fizer assim, ó, com o dedo, ela vai soltar. Tá? Então eu prefiro sempre massa acrílica porque ela é mais resistente. Então por isso que eu prefiro massa acrílica. Gesso você também pode usar, né? Eu já fiz alguns quartos de bebês
E aí eu usei para o design de parede, era uma árvore enorme, e aí eu fiz as florzinhas de gesso e outra árvore que era um quarto de bebê, menino, e aí eu fiz folhinhas. Então assim, eu peguei, fiz folhinha por folhinha, florzinha por florzinha, 1 milhão de florzinhas e 1 milhão de folhinhas. E aí depois eu fui colando com a massa acrílica na parede e aí ficou um efeito super legal. Então assim, você pode usar massa acrílica, o gesso, você pode usar cerâmica, né? De repente quer dar umas contas igual essa daqui de trás, você pode também aplicar direto na parede. Você pode usar, até falei numa live aqui sobre esses usos de materiais, você pode usar também corda, você pode usar ladrilho, você pode usar também, você pode usar várias coisas que você consiga colocar na parede, mas assim, quando eu digo esses materiais, seja muito cautelosa nisso, tá? Porque assim, quando a gente coloca esses materiais na parede, a gente tem que ter equilíbrio para que não haja exageros, tá? Então assim, o design de parede não é um lugar para você chegar e botar um monte de coisa colada na parede que tá muito legal, tá bacana, olha que massa, o Rodrigo disse que eu posso colocar o que eu quiser na parede. Não, não é assim. Tem que ter um pouco de cautela, um pouco de equilíbrio, tá? Tem que ter um pouco de como que eu posso dizer? Controle, vamos dizer assim, né? Tem que ter um pouco disso, porque senão não vai rolar, não vai rolar. Você vai ficar tipo, eu fiz com tanta coisa, botei tanta coisa e acabou que deu errado. Deu errado porque houve exagero, tá bom? Então, você pode usar outros elementos sim, mas que tenha esse equilíbrio, né? Essa coisa de bom senso, tá bom? Próxima pergunta. Como desenhar na parede? Olha, o desenho na parede é algo que é bem... Para quem não desenha, é um bloqueio, tá? Isso eu vou te dizer já. Só que eu tô aqui para isso, para te desbloquear em relação ao design de parede. Por quê? Quando a gente vai desenhar na parede, é como se fosse um desenhista na frente de um papel branco, e aí ele tem aquela síndrome do papel branco, né? Então a gente faz o quê? A gente pode usar possibilidades em relação a isso, com um lápis certo, com o material certo, com a nossa resistências, vamos dizer assim, do medo. Então o que a gente pode fazer? A gente tem realmente vontade de querer fazer as coisas certas. E aí a gente esquece que a gente pode apagar, que a gente pode errar. Então como que eu faço isso? Eu escrevo, desenho a minha parede com lápis 2H, que é um lápis que não tem um grafite muito forte. Depois, eu tenho a minha borracha, super, hiper, mega borracha, que eu posso apagar a hora que eu quiser. E eu tenho também o giz escolar. Então, esse giz escolar, eu posso estar usando de forma muito segura, porque errei, vou lá, passo um pano úmido, depois um paninho seco, se precisar um paninho úmido também, e aí vai soltar tudo e vai ficar zerada a parede e eu posso fazer de novo o desenho que eu quiser. Então, não tenha medo de desenhar, não tenha medo de... quando eu falo desenhar realmente direto na parede, você desenha e dá um distanciamento, viu que aquilo é legal? Beleza, mete bronca, vai fazer. Mas se você vê que não, aquela folha ficou torta, aquele sorriso ali que eu fiz de uma carinha não ficou bom, pega, apaga, entendeu? E realmente você consegue fazer uma maneira mais fácil e mais segura em relação ao que você quer fazer de design de parede. Então assim, o desenho é algo real, é algo que você consegue se desbloquear em relação a isso, mas é só você ter essa permissão de, no meio do processo, errar. Não tem problema errar. Pega a sua borracha. É igual a dança
É igual a coisa do Raul Gil, pega o seu banquinho e sai de mansinho. Então, pega sua borracha e apaga tudinho. Depois você volta de novo com todo o seu prazer de artista, não é? Então, deixa eu ajeitar aqui o celular que tá meio todo. Próxima pergunta. Chegou gente nova aqui, ó. Jonathan, muito bem-vindo. Gilza, muito bem-vinda. Viviane Bersan, minha podóloga, muito bem-vinda. Vamos lá. A gente está numa live hoje super, hiper, mega dinâmica, porque a gente está falando sobre perguntas que me fizeram e aí eu resolvi trazer para fazer uma live, tá bom? E se você tiver mais perguntas que eu não respondi ainda, pode colocar aqui, ó, nos comentários que eu vou responder, tá bom? Se eu não tenho práticas com desenhos grandes, o que eu faço? Pois é. E aí? Tadã! Muito fácil. O que você faz? Quando você não tem essa experiência de desenho grande, né, às vezes você se assusta até na parede. Se você achar que na parede não tá bom, porque você tem que fazer essa experiência, tá bom? Não vou dizer para você assim que vai ser bem mais. Vocês podem ver se o som tá bom, por favor. Vê se o som não tá meio esquisito. E aí, como que você pode desenhar desenhos grandes na parede? É quase a mesma resposta que eu dei em relação ao giz e ao lápis. É fazendo mesmo. Mas se caso você tenha ainda esse bloqueio de ir para a parede para desenhar, junta várias folhas A4, né, passa um durex, junta, faz um folhão, desenha o que você quer na folha, porque aí você já vai estar tipo, na folha eu estou acostumado a desenhar, então você desenha na folha, depois você faz o falso carbono, que eu tenho um vídeo aqui no Paredes a Cores, ensinando a fazer o falso carbono, que aí você pega, bota essa folha na parede, e aí você risca em cima do contorno que você quer, e aí você transfere o desenho do papel para a parede, e isso é o que a gente faz, assim, eu faço isso direto, tá? Eu não sou obrigado a chegar e fazer o desenho acontecer logo na parede, papou, não. Quantas vezes eu já fiz no papel, porque eu quis fazer, achei mais rápido, às vezes eu até faço em casa o desenho, quando eu sei a dimensão da parede, quando eu sei a dimensão da área que eu vou fazer, e aí eu já adianto em casa, deixo tudo no papel bonitinho, passo o lápis atrás, faço meu falso carbono, quando eu chego na casa do cliente, eu já tenho ali uns 30% do trabalho resolvido em relação ao desenho que eu quero fazer. Monique Falcão, minha linda, muito bem-vinda, feliz de te ver, minha psicóloga, e amiga também. Então, assim, quando a gente quer desenhar na parede, a gente consegue realmente fazer com que a gente tenha essa liberdade de traço. Porque quando você desenha, você já tem também até a questão da movimentação, né, de tudo isso que você vai fazer. Você, quando for pintar, você já está ali, ó, dentro da área que você já chegou e foi fazer. Tipo assim, eu estou nessa parede, estou desenhando, e agora a pintura. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas você já está ali na parede. Então você já quebrou algumas barreiras que poderia ter, você já quebrou psicologicamente falando. Né, Monique? Falando psicologicamente, já que, né, nossa psicóloga entrou aqui, então a gente tem que falar bonito também, psicologicamente. Ei, Nenéia, bem-vinda. A gente está falando sobre perguntas e respostas, Nenéia. Pode, se você tiver alguma pergunta para fazer sobre design de parede, bote aqui no comentário que a gente vai respondendo. Tá bem? Eu tenho que ficar vigiando a hora, porque daqui a pouco cai a conexão. Próxima pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida assim, das perguntas que eu estou respondendo,
e aí tiver alguma coisa que nessa pergunta não ficou tão clara, aí vocês podem me perguntar também, tá? Vamos ficar à vontade. Estamos aqui em casa, estou na minha sala e a gente está aqui de boa na lagoa. O que eu faço quando o meu marido quer uma coisa e eu quero outra? Aí você quer me colocar no meio dessa briga, né, criatura? Você sabe que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas eu vou colocar um pouquinho de tinta aí nessa briga aí, porque aí, como não é colher, é tinta, então eu coloco um pouquinho de tinta aí. Bom, a gente faz o quê? O marido quer uma coisa e a esposa quer outra. A gente senta e a gente trabalha como como o negociador. A gente bota um de um lado na mesa e outro de um lado, e aí eu sento na cabeceira da mesa e falo: pois é, diga-me o que tu queres, diga quais são os teus desejos. E aí eu vou ouvir, ouço, né? Aí a ordem não importa. Ouço primeiro a esposa, vou colocar primeiro a esposa, primeiro as damas, coloco ela para falar e vou escrevendo. Aí isso porque eu já mandei o briefing, tá? E ainda tá tendo essa discordância, vamos dizer assim. E aí, o que eu faço? Eu ouço a senhora digníssima e aí vou anotando, tá? E essa conversa é muito boa porque entre linhas tem coisas que a gente vai realmente descobrir ali que nem eles descobriram, né? Aí depois que eu ouço a senhora esposa, depois eu vou ouvir o senhor esposo. E aí eu quero saber o que ele quer e o que ele não quer, o que ele gosta e o que ele também não gosta, né? Então assim, eis a questão. A mulher quer uma coisa e o homem quer outra. A esposa deseja algo e o esposo outra. Então, e aí? Rodrigo Pontes fica no meio e eu vou ter que equilibrar a paz do casal em relação ao design de parede. Mas isso tiro de letra, porque não são 16 dias, nem 16 meses, são 16 anos nessa área, meu bem. Então eu vou resolver. Oi, Terezinha, meu amor. Chega mais. Espírito Santo presente na área. Então, o que eu faço? Eu ouço os dois, mostro as possibilidades para os dois e sempre tem algo em comum. E aí eu falo assim, olha, já que você gosta de vermelho e você gosta de azul, por que a gente não mistura isso da roxa e a gente pode fazer alguma coisa roxa? Ah, não gosto, então tá bom. Então por que a gente não pode usar aqui o azul e aqui a gente pode usar o vermelho? Porque aí a gente usa mais uma paleta, mais uma cor e a gente constrói uma outra paleta. Tá ficando legal. Aí, não, a gente não quer isso, eu quero outra coisa, não gostei, eu acho que aí, beleza. Eu posso trazer para um abstrato, eu posso trazer para uma imagem que seja em comum deles, tipo uma viagem que eles fizeram, e aí eu posso trazer essas cores para um elemento da viagem. De repente os dois gostam de, deixa eu ver, praia, vamos dizer assim. Os dois são surfistas e querem fazer um quarto super legal, porque a praia, o quarto é na praia, a casa é na praia, vamos fazer alguma coisa. Então eu posso fazer algo que seja relacionado ao mar e usar o azul e o vermelho. E aí vivem felizes para sempre. Então sempre tem solução, tá bom? Seja no teto, seja no chão, seja na parede direita, parede esquerda, parede de frente, parede de fundo, às vezes só no cantinho da parede, e aí a gente consegue resolver todos os problemas causados pelo um gosta de uma coisa e outro gosta de outra. Então, como que a gente faz? A gente resolve dessa forma, tá bom? Próxima pergunta. E em relação aos meus filhos, eu quero um desenho, mas eles querem outro. E aí? Já aconteceu isso comigo várias vezes, porque eu já fiz vários quartos de criança. E eu sempre me deparei com os pais assim, olha, eu quero fazer o quarto do meu filho do Mickey,
né? E o Mickey e a Minnie, porque eu adoro o Mickey e a Minnie. Foi uma viagem que eu fiz à Disney e assim, tenho uma lembrança ótima disso. Nunca pude ter quando eu era criança. E não sei... Aí eu fico só olhando. Sei. Me dê mais. Me dê mais. Mais informações. Aí outra veio, não, mas eu gostaria de fazer do Pooh, porque o Pooh é um ursinho tão fofinho, ele é tão lindo, ele adora mel, eu também gosto de mel, e eu tive várias experiências na minha infância com ele, porque eu assistia todos os desenhos, eu não perdia nenhum episódio. Ok, e aí? O seu filho, ele gosta de Pooh? Pooh! Sua filha gosta de Minnie? Ela foi na Disney? Não foi. Porque não deu pra ir. Então, eu tenho que saber o que a criança quer. E você acha que eu não faço a minha entrevista com a criança? Eu falo, agora vocês falaram, senhor pais, eu poderia ter um momento de privacidade com as crianças? Gostaria de ouvi-las? Então, os pais ficam ali num sofá, eu fico no outro com as crianças e aí eu vou perguntar e vou querer saber o que elas querem. Às vezes, eu confesso que tem criança que não é muito minha amiga, porque elas pedem cada coisa. E aí eu tenho que resolver. Não tem como. E aí tá bom, tudo bem. Tá de boa, eu resolvo. E aí teve até um episódio uma vez, que eram de duas crianças, né? Dois sobrinhos meus. E aí um perguntou, falou que queria Homem-Aranha, aí não sei o que, eu quero Homem-Aranha e quero Homem-Aranha preto. Né? Era a onda do lançamento do Homem-Aranha preto. Eu falei, tá bom, você quer preto, né? Tá, eu vou dizer, vou fazer. E aí a mãe olhou assim e falei, faremos, vamos lá. E aí, quando foi da menina, aí eu conversei com ela queria, acho que era do Bob Esponja, se não me engano, eu fiz, não sei o quê. E aí eu fui embora, né, pra montar projeto e tudo. E aí depois a mãe falou assim, que pegou os dois conversando, né, as duas crianças, e aí um falou assim, mas eu gostei desse, não sei o quê, mas acho que eu vou querer, mas minha mãe quer esse, não sei o quê. Aí uma falou assim, mas não tem problema não, pode pedir, porque ele deixa a gente querer. Então, assim, isso pra mim é muito bom, de ouvir de uma criança que eu deixo ela querer, né? Porque o quarto é dela, eu tenho que ouvir o que ela quer, né? Porque não adianta fazer um quarto e chegar na hora, não é pra criança. Então, a gente tem que ter essa preocupação também, né? Não é porque é uma criança, não, né? Vamos dizer assim, não sabe o que quer, porque ela realmente sabe, a não ser que seja bebezinho, né? E você tem todo um contexto, porque você está escolhendo, às vezes vem a partir do kit berço, então isso é legal também, porque a gente vai estudando por que a mãe e o pai escolheu aquele tema, e depois, mas quando a criança vai crescendo, eu vou deixando a criança querer. Deixa a criança querer, porque o quarto é dela. Bom, claro que eu não vou fazer coisa medonha e nem vou também, se a gente vê que é algo totalmente fora do contexto, a gente vai ter argumentos para isso e oferecer possibilidades melhores. Melhores não, mas mais harmoniosas, vamos dizer assim, para a criança. Tá bom? O design de parede é uma área do design de interiores? O design de parede, sim, está inserido no design de interiores. Por quê? Porque ele está para acrescentar, né, para ornar mais os interiores. Então, quando a gente está no design de interiores, né, eu faço após de design de interiores, a gente trabalha com tantos elementos, alvenaria, objetos, plantas, iluminação, acessórios, a gente revestimento, texturas, cores. Então, quando eu uso cores também no meu design de interiores, por que não eu posso atrelar o design de parede ao meu projeto de design de interiores? Porque design de interiores, querendo ou não,
está ali para ser usado de qualquer forma possível, artística também. Então, se eu posso trazer o design de parede para personalizar ainda mais o design de interiores, a gente consegue muito mais resultados e também abraçar todo o projeto, né? Eu sempre digo que o design de parede ele vem também como um laço. Então você tem todo o seu projeto de design de interiores e aí para dar esse laço bonito do presente é o design de parede. Porque aí no design de parede você pode estar remetendo algum episódio da história do dono do projeto. Você pode estar trazendo alguns elementos como o design de parede botânico ou até mesmo orgânico. Você pode estar trazendo essa sensação de natureza, essa sensação do fluido, porque às vezes as pessoas, hoje a gente vive muito em cidade, então assim, você consegue numa conversa com o cliente, eu adorava quando eu vivia no sítio dos meus avós e não sei o que, eu adorava plantas, adorava frutas e tudo. Olha como tantos elementos que a gente consegue ter para a gente compor um design de parede neste projeto de design de interiores. Então assim, não deixe de usar o design de parede no projeto de design de interiores, porque muitos usam até de forma de papel de parede. Quando você coloca um papel de parede na parede, você tem uma instalação padronizada e algo a mais que você quer dar para aquele espaço. E quando você coloca, mas aí aquilo ali não é uma coisa personalizada, né? Mas a gente tem esses recursos. Quando você coloca um design de parede dentro do projeto do design de interiores, você consegue trazer uma exclusividade para o cliente. Que cliente não gosta de exclusividade? Que cliente não gosta de saber que, olha, só na minha casa tem essa pintura? Mesmo que eu como designer de parede vou fazer em outro lugar, eu não consigo nem fazer igual. E nem quero fazer igual. Porque eu acho que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, tem a sua especificidade. Então, assim, eu geralmente, dificilmente, eu repito algum projeto, principalmente quando esse projeto tem a ver com a história e também com algum link com a vida dessa pessoa, né? Com o cliente. Vamos lá. Para quem está começando a fazer o design de parede, você indica o design de parede orgânico ou geométrico? Então, a gente viu que no início da pandemia houve uma pandemia de design de parede geométrico. Um monte de gente estava fazendo, um monte de gente caiu na geometria, bota a fita crepe para cima, bota a fita crepe para baixo, bota no teto, bota no chão, bota nas paredes, bota na cabeceira, bota na cozinha e faz design faz forma geométrica pequenininha, faz forma grande, faz um monte. E aí assim, ficou meio que saturado, na minha opinião. Só que é um design de parede, o geométrico, que eu dou valor. Só que para ele ficar legal, você tem que saber usar. Não é só você chegar e fazer um monte de triângulo aleatório e meter a tinta em cima na hora de tirar a fita crepe tira a tinta da parede, a fita crepe a tinta fica cheia daquelas imperfeições. Então assim, fazer por fazer não é legal, né? Às vezes a gente vê até na internet vários resultados legais, mas se você der um close, você vai ver que ali tem algum defeitinho. Então eu sempre indico para os primeiros trabalhos que você for fazer, faça o orgânico, porque o orgânico ele não tem a pretensão de ser geométrico, não tem a pretensão de ser totalmente redondinho, certinho, milimetricamente calculado. Ele tem sim uma liberdade de criação e ele tem a intenção, né, por ser orgânico, de algo mais fluido, mais sensitivo. Então você pode fazer, daqui a pouco você, eu queria fazer isso, aí chegou na hora, você viajou ali, vou fazer outra coisa. Você faz outra coisa e você vai compondo toda a sua
a sua parede. Então, compõe a sua parede de forma muito mais segura com o design de parede orgânico. O geométrico, faça, mas o que eu quero te indicar para ficar bonito e ficar diferente dos outros, faça com áreas maiores. Então, se uma parede cabe 723 triangulinho, não coloque esses 723, coloca só 3, então grandes, né? Faz marcação grande, porque aí você tem fica muito mais sofisticado, fica muito mais chique e você consegue compor com o seu projeto e também com a sua decoração, tá bem? Próxima pergunta. Qual é a sua paleta de cores preferida? Pois bem, eu não tenho uma paleta de cor preferida, tipo assim, eu gosto dessa. Eu assim, para não dizer, eu gosto muito de tons terrosos, gosto muito de cores que me remetem à natureza, né? Tanto terrosos como tons de verde, né? Coisas que me levam mais para o natural. Mas isso vai depender também. Tem épocas que eu gosto de coisas mais coloridas, até fluorescente, né? Isso eu vejo até na minha vestimenta, nos meus acessórios, tem um chinelo neon, a minha havaiana é verde fluorescente, que eu cismei. Aí tem também uma bolsa verde fluorescente. Então assim, vai depender muito. Mas para a parede, é o que eu disse, eu não tenho uma cor específica, vai depender do ambiente, vai depender do que o ambiente está me falando, né? Eu estava vendo um vídeo, um IGTV, e aí era uma pesquisa uma entrevista de uma atriz, que eu não lembro o nome dela agora, com a Suzana Vieira. E aí a Suzana Vieira estava dizendo como que a entrevistadora perguntou a ela como que ela cria os personagens dela. E aí ela disse que, ela não cria os personagens. Ela só é atenta e dócil às características que foram dadas a esta personagem que ela vai fazer. De que forma? O autor mostra o texto, mostra, né, o perfil da atriz, da personagem, ela acolhe. Depois ela vai para o figurino, e aí o figurinista que vai chegar para ela e falar assim, olha, as roupas, né, o guarda-roupa desse personagem é esse. Aí ela tá falando, mas eu gostaria que meu braço estivesse mais para fora, gostaria que não gosto não gosto desse tipo de roupa e tudo. E aí foi legal porque ela falou assim, olha, eu não tenho que escolher o meu gosto, né? Eu tenho que saber o que o personagem pede, o que ele, né? O que o figurinista tá me passando para completar o meu personagem. E aí depois ela vai maquiador, cabeleireiro, e aí ela disse sim, depois que ela tem todos esses elementos, ela constrói, até mesmo quando é alguma novela que vai ser feita com sotaque, se ela faz o sotaque e não tá legal, eles encaminham para uma professora, uma fonoaudióloga e tudo. Então isso eu achei muito interessante, porque eu posso trazer para o design de parede, porque eu não tenho essa cor preferida, vamos dizer assim. Eu recebo o que o cliente quer, quais são os desejos dele, as vontades dele, para aí sim eu chegar e, olha, o projeto que eu montei é esse. Você gosta, não gosta, gostaria de estar mexendo em alguma coisa, como que tá? Então isso a gente tem que ter essa preocupação também, né? De não tomar posse do nosso projeto, é o meu projeto, é a minha pintura, é o meu design de parede. Não. A gente tem que ter essa atenção de realmente ouvir o outro e deixar com que o outro contribua para a nossa criação. Por isso nós temos 2 ouvidos, né? E uma boca. Então, assim, se a gente ouve mais e fala menos e fala na hora certa, a gente ganha muito. A gente encurta muito o processo de criação e o processo também de execução. Tá? Vamos lá. Próxima pergunta. O que te inspira para pintar? O que me inspira para pintar, geralmente, são as histórias que eu ouço
dos meus clientes quando desejam o meu trabalho. Então, principalmente quando esses clientes não sabem o que querem. Porque às vezes tem gente que chega para mim, Rodrigo, eu quero um design de parede lá na minha casa. Tá, aí o que você pensou, quais são as suas ideias, quais são os seus sei lá, você tem algum elemento ou alguma inspiração? Não tenho. Eu só queria alguma coisa legal porque eu tô sem ideia. Aí quando eu falo que tá sem ideia, aí eu me dá um desespero. Porque aí eu fico assim, meu Deus, e agora? Mas aí eu volto e aí falo, tá bom, vamos lá. Aí eu começo a fazer, claro, com o briefing, que eu sempre dou. E aí, depois do briefing, se ele ainda não descobriu o que ele quer e eu ali no briefing ele não me foi tão claro, eu chamo para uma conversa e aí nessa conversa que a gente vai soltando várias coisas. E aí eu vou trazendo coisas da infância, viagens que ele fez, experiências que ela teve assim, que teve uma memória afetiva, uma pessoa, às vezes na família, olha, eu tenho fulana de tal que eu, assim, minha avó que gostava muito disso, gostava muito daquilo, e eu sei que aquilo ali tem uma presença significativa para essa pessoa, e aí eu pergunto, mas você gostaria que isso fosse uma referência para você, que estivesse no seu cotidiano? Sim, então aí eu monto um projeto dentro dessas referências também. Então, assim, saber como se inspirar é ter elemento, né? A inspiração, ela vem de algo que já existe, né? Algo que eu não preciso ver uma flor e achar que a minha inspiração vai ser também uma flor, mas eu posso, através da flor, ter uma inspiração do significado dela, da cor que ela tem, da textura que ela tem, da simbologia que ela tem, da importância que essa flor tem para o dono do design de parede. Então, assim, ter realmente esse tipo de cuidado na hora da gente projetar o nosso design de parede, né, antes de pegar o lápis ou o giz e já meter o desenho na parede, a gente tem esse cuidado, porque a gente está entrando em lugares sagrados, né, que são as nossas casas. É o lugar mais sagrado, o lugar mais puro que a gente tem. Então, ter esse cuidado é muito bom. Né? Mesmo, não é minha casa, é a casa do outro, eu vou ganhar dinheiro, tá pronto, acabou, beijo, me liga, tchau. Não. Né? Que, mais uma vez, eu falo sobre a frase da Mariana Rodrigues, minha professora. A minha marca é deixar a marca do meu cliente. Então, carregue isso para a sua vida como designer de parede. Tá bom? Agora eu quero falar mais uma pergunta. Vamos lá para a próxima. O que não pode faltar na sua mala de design de parede? Agora é que complica. Tô brincando. Na minha mala tem, assim, como eu sou, não sei se você conhece sobre isso, mas eu sou multipotencial. Então eu tenho, assim, outras habilidades também. E o meu ateliê, ele tem outras atuações também. Mas, geralmente, eu faço assim, eu tenho uma mala grande, tipo de viagem, é uma mala de viagem, até eu tô querendo uma mala que tem aquelas divisões, tipo mala de maquiagem, mas daquelas grandes de rodinha. Se você tiver alguma indicação, você me manda, por favor, porque não aquelas que são grandes, que aí eu posso colocar as tintas em pé, pincéis, tudo organizado, com um monte de repartições, porque eu quero uma dessa para ficar mais organizado, para quando eu chegar na casa do cliente, tá tudo bonito, organizado. Essa eu tenho que acabar colocando alguns necessários, alguns potinhos, alguma coisa para deixar. Ou às vezes no final eu já boto tudo lá dentro, porque não dá para, nem sempre eu consigo ter container para colocar tudo. E aí o que eu carrego? Eu sempre carrego giz, lápis 2H, lápis 6B, 2B ou 8B, 9B para eu fazer o stencil. Fita crepe, durex, folha branca. Também eu preciso usar tinta spray, eu posso usar sempre o verniz spray fosco, brilhante
e também acetinado. É bom ter pano para limpeza, todos os meus pincéis possíveis que eu puder, rolo de pintura, bandeja, eu carrego também lenço umedecido, porque às vezes tem pintura que eu vou usar, o lenço umedecido ele limpa rapidinho, não preciso ficar limpando com o pano. Levo também uma esponja, uma escova, levo um plástico, geralmente na casa tem, né? Ou um plástico, ou um pano que eu posso colocar no chão, dependendo da pintura, para não escorrer. Geralmente eu não uso porque as pinturas que eu faço são pinturas com áreas bem, assim, são áreas grandes, mas a execução são em partes pequenas, então eu acabo não sujando tanto. Então, às vezes eu nem uso o plástico no chão, mas é bom usar também, tá? Fita dupla face também eu gosto de usar, dependendo do desenho que eu vou fazer. Borracha eu tenho que usar, caneta. Também gosto de usar nível, aquele nível que a gente tem para ver se está certinha, né? A reta que a gente vai fazer, alguma coisa. Principalmente para lettering, é bom sempre ter. Régua, eu uso tanto régua pequena como régua pequena, régua grande. Também eu uso barbante, eu gosto de usar barbante, linha, para se eu for fazer alguma circunferência, isso já me ajuda. Compasso também é bom ter. Estilete é importantíssimo a gente ter também na nossa mala. Uma garrafinha de água, isso também é importante a gente ter na nossa mala. E claro que dependendo do projeto que você vai fazer, um projeto bem distinto, um projeto que, olha, esse é um projeto que eu não faço toda hora, né? Um projeto bem diferente, aí eu, além disso tudo, eu tenho que levar as outras coisas que são necessárias para mim como ferramenta. De repente, para eu fazer uma pintura, eu preciso de um pincel específico ou de uma ferramenta específica para alcançar o resultado que eu quero. Aí eu tenho que levar, e aí é só você estudar antes, né? Tem a ficha técnica aqui no link do Paredes a Cores, tem a ficha técnica, é só você fazer o download e aí você consegue também colocar tudo certinho, tá bom? E aí você consegue ter a sua mala. E claro, cada um vai ter um tipo de material na mala. Você vai ter coisas mais distintas para você, eu vou ter coisas que para você talvez não vai servir, e coisas que você tem e também pode ser que não sirva para mim. Isso a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Claro, tem coisas que nem são ferramentas para pintura e a gente acaba usando, né? Eu gosto de usar também palitinho de churrasco para mexer a tinta. Às vezes uma colher, eu gosto de ter uma colher só para pintura, porque aí eu coloco para eu mexer. Potinhos, de repente potinhos que você não usa mais, tipo de iogurte, de danoninho, potinho de margarina, potinho de sorvete, porque você pode usar isso também como misturador e também separar os potinhos quando você vai fazer algo com muitas cores. Então, assim, é bem legal você estar podendo usar esse tipo de material também e ter na sua mala, tá bom? Mais uma pergunta. E aqui perguntaram por que eu não gosto de usar fita crepe. Não é que eu não goste de usar fita crepe, né? Eu uso, quando é necessário eu uso. Porém, muitas casas, principalmente casas que são feitas por construtoras, né? Aquelas casas germinadas e tudo, geralmente, na maioria das vezes, eu já passei por isso, então eu posso falar, são paredes que quando você passa a fita crepe e vai tirar, tem áreas que solta a tinta da parede da casa que foi pintada antes de você. E aí dá um treque-treque no coração que eu te digo, minha amiga, é horrível. Porque aí às vezes tira um pedaço da tinta que você pintou, às vezes tinta um pedaço da hora, não era para ter tirado, aí você vai ter que retocar. E aí às vezes você quer já
Ai. Às vezes você já quer finalizar o trabalho e acaba que o seu trabalho vai atrasar um pouquinho porque foi tirar a fita crepe e acabou que tirou um pedacinho da tinta. Então assim, quando eu uso fita crepe, eu evito usar aquela amarela ou a verde, que elas geralmente usam até para carro, né? Porque elas são mais resistentes. Então assim, corre mais o risco de tirar a tinta da parede antes de você pintar. Então eu uso aquela branca de papelaria mesmo, não esfrego muito, para quando eu for tirar ela não tá tão colada. Mas, se você for fazer em alguma parede que você tem certeza que é segura, que não vai descascar, ou às vezes a parede é uma parede de madeira, ou um painel que você vai fazer que seja de madeira, e aí vai servir depois como parede, aí você pode usar, não tem problema, tá? Aí eu sempre gosto de usar uma massa corrida também, aqui tem a fita, né? E aí, deixa eu dar um exemplo aqui. Uma fita, aqui é a parte de um lado, aqui é a parte de outro. Então o que você pode fazer? Aqui você passa a massa corrida e aqui também. Deixa secar, limpa. Quando você for tirar não vai ficar aqueles tremidinhos, né? Porque a tinta ela vaza para baixo da fita e fica com aquelas pontinhas. Então quando você passa a massa corrida, ela dá esse isolamento e você acaba não tendo o problema de ficar manchada a sua parede e o seu trabalho, tá bem? Então assim, não é que eu não goste de usar não é que eu não goste de usar fita crepe, eu gosto de usar, eu uso, porém em lugares distintos e em projetos também específicos, tá bem? Quero renovar a minha cozinha. Você acha legal aquela parede tipo lousa, quadro negro? Com certeza. Fica muito legal. E aí você pode aproveitar essa parede para várias coisas. Você pode colocar para escrever uma receita que você acabou de aprender e você não guardou ainda. Você pode usar para deixar recados. Sujou, lavou. Acendeu, apagou. Você pode deixar recadinhos. Mãe, olha, fui ali na rua e já estou voltando. Ó, filho, não esqueça de lavar a louça porque não deu tempo. Ou vamos contribuir para a limpeza da casa. Então você pode usar isso para várias coisas, tanto recados divertidos, como recadinhos também obrigatórios. E aí você consegue fazer com que esse design de parede ele tenha funcionalidade também, como que eu posso dizer, diária, né? Então você faz, venceu o recado, passa lá o paninho, apaga, aí você pode usar para escrever o giz escolar, ou você pode até usar a posca branca, e aí depois é só você apagar. A posca branca ela vai ficar por mais tempo, então você vai ter que de repente passar uma buchinha com sabão, alguma coisa assim, ou passar depois uma tinta preta em cima. Mas se você for usar para realmente usar em relação às ideias que eu te dei aqui, você pode usar com o giz de cera, que é muito... Oh, meu Deus! Se você quer usar para usar como recado e tudo, use o giz escolar, porque aí você não tem problema depois de ter que pintar a parede, porque a posca às vezes fica por mais tempo, tá bom? E eu acho uma ideia super legal. Só não vai fazer numa área que vai ter uma área molhada, tá bom? Tipo perto da pia, do lado da pia, ou acima da pia, ou do fogão, áreas que tem gordura e água. Por quê? Vai manchar, vai sujar, e a água também, como você vai usar uma tinta fosca, um preto fosco para isso, vai ficar com aqueles respingos, e aí não fica bonito. Fica feio, fica sujo, fica medonho, tá bom? Então assim, escolha uma parede mais longe um pouquinho, tá bem? Às vezes, dependendo de como for, eu não sei como é a arquitetura aí da sua casa, o seu design de interiores, você pode até pintar numa porta preta, e aí você faz. Olha, outra ideia que é super legal também, que a gente traz da ideia do design de parede para outros lugares e outros veículos. Você pode pintar a sua geladeira. Se a sua geladeira tá feinha, tá capenga, tá toda enferrujada,
mas ela está funcionando, então você passa uma tinta preta toda nela, uma tinta preta fosca, aí direto para, né, aí tem que ser uma tinta para ferro, né, para metal, aí você vê uma qualidade melhor e também a marca melhor, vai numa loja de tinta e aí você pede, lixa, pinta e usa da sua parede como também um lugar para você deixar os seus recados, deixar suas receitas mais à vista, sua dieta também, né, o seu planner aí de dieta, todos os dias, segunda, quarta, sexta vou comer isso, vou deixar de comer aquilo, e você pode usar vários tipos de possibilidades para isso, tá bom? E depois me mostra porque eu quero ver. Queria uma flor no quarto. Quais você indicaria? Olha, flor é algo muito pessoal, né? Eu particularmente gosto de quase todas. Então, para mim seria flores, flores e flores e flores. Até vou fazer um spoiler aqui porque eu estou com um projeto sobre flores. Você que me acompanha, você que está aqui, você tem esse privilégio de saber muitas coisas minhas sem os outros saberem. Aguarde e verás. Então, assim, vai depender do que você gosta, qual flor você gosta, de que espécie você gosta. E não é necessariamente a flor em si que você pode estar colocando na sua parede. Você pode usar a flor ela sendo colorida, você pode usar só o contorno, pode usar só algumas referências, pode usar só as pétalas, pode usar a textura que ela tem. Você pode também trabalhar com um conjunto delas, pode montar um buquê, vamos dizer assim, um campo, né, dessas flores. Você pode trazer a paleta dessas flores para a sua parede também. Às vezes você gosta de algo mais orgânico, você pode trazer o contorno dessa flor e algumas formas orgânicas por trás referentes à coloração dela. Você não gosta nada de orgânico, mas gosta de flores, o que você pode fazer? Você pega a sua flor de escolha, vê qual é a paleta que tem nela de cores, e aí você pode fazer um geométrico inspirado nessa cor. Por exemplo, adoro margarida. A margarida tem verde, né, tem um pouquinho de verde, um fundinho de verde, amarelo, um alaranjado e branco, e também um off-white, que é um meio cinzazinho ali. Então você pode fazer um geométrico inspirado nessas cores, né? E aí você pode, lembrando, não faz geométrico com muitas imagens repetidas, com muitos triângulos repetidos, não. Faz maiores. E aí você divide essas cores e aí você vai realmente perceber que, olha, é uma representatividade do que eu gosto de flor, que é a margarida, né? Ou orquídea, o que for. Tá bom? Então, assim, tem várias opções que a gente pode estar trabalhando, não só com figurativo, e sim trabalhando com a inspiração. Eu quero te agradecer a todos que ficaram aqui na live, todos que entraram na live, muito obrigado. Espero ter respondido essas perguntas. Tem mais perguntas, mas aí depois a gente vai respondendo mais. Podem me mandar, tá? E assim, a gente vai trocando essas ideias, vai colocando isso tudo em momentos aqui com a gente de bate-papo, tá? Qualquer outra dúvida que ficou e você não foi dita aqui ou ficou alguma dúvida, pode deixar aqui o seu comentário nos comentários aqui, né? Sua pergunta aqui nos comentários, que eu respondo. E a gente, claro, a gente vai se encontrando aonde tiver parede, tem paredes a cores, e a gente vai sim colorir nas nossas casas, colorir aonde a gente estiver. Porque cor é vida, né? Então vamos tornar a nossa vida muito mais viva. Tá bom? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e a gente se encontra aqui sempre no Paredes a Cores.